Olá, pessoal, seguindo em frente, você deve lembrar agora do problema e a hipótese que formulamos à luz do nosso caso hipotético. Fizemos isso lá na parte 2 dessa série de vídeos. Falamos que a lei de referência é a CLT e o dispositivo é o 477, parágrafo 8º. Tudo isso em função do 896A, que trata da hipótese de cabimento do recurso de revista, e lá na linha A pede uma lei para que, em cima dessa lei, possa se fundamentar um dissídio jurisprudencial com outro regional ou com a seção de dissídios individuais. Então, a lei é a CLT e o dispositivo é esse aqui, 477, parágrafo 8º. Extraímos isso do nosso caso hipotético. Qual é a situação desse caso para delinearmos o problema? O empregado ajuizou uma ação ordinária pedindo o reconhecimento da rescisão indireta. Aí, os consectários também desse ganho de causa. O que ele quer com isso? Ele quer, dentre diversos pedidos rescisórios, a multa do 477, parágrafo 8º. Ocorre, pessoal, que o juiz não reconheceu essa rescisão indireta não, julgou improcedente, bem como todos os consectários referentes a uma dispensa imotivada, que era o que o reclamante queria. No máximo que ele fez foi reconhecer, sim, que o empregado, na verdade, ele pediu demissão, aí mandou pagar as verbas referentes ao pedido de demissão, mas julgou improcedente tudo, inclusive a multa do 477, parágrafo 8º. Entretanto, o TRT, no recurso ordinário interposto por esse empregado, ele reformou a decisão, não para reconhecer a rescisão direta, reformou apenas para determinar o pagamento da multa. Só que nesse caso hipotético, o empregado, como acontece na prática, e todo mundo sabe que atua nesse ramo, que nos casos de rescisão direta é comum, como de fato acontece, o empregado ajuizar a rescisão não mais comparecer ao trabalho, o empregador só fica sabendo desse pedido quando recebe a notificação emitida automaticamente pela Justiça do Trabalho. Então, cadê o prazo que ele precisa cumprir para pagar essas verbas rescisórias nos termos do 477, parágrafo 8º? Qual é o termo ACO? Por isso que, nesses casos, existe um entendimento consolidado em todos os regionais e na SDI, também no TST, de que se o juiz reconhecer a rescisão direta, logicamente que é devida a multa ao empregado. Este é um entendimento bastante razoável. De qualquer forma, reconhecida a rescisão direta, não foi o empregado que deu causa à mora. Existiu um conflito, o empregador não lhe dispensava de forma imotivada e aquele empregado ele tinha o seu direito a romper aquele contrato, mas precisava do pronunciamento judicial. Ele foi lá, recorreu ao juiz, o juiz reconheceu. Então ele não pode ficar prejudicado, ele tem direito a essa multa aqui. Fato bastante razoável e ainda por cima uma questão jurídica consolidada nos tribunais de todo o país, regionais, inclusive no TST. Então não tem discussão. Só que nesse caso hipotético, a rescisão direta foi julgada improcedente. É diferente. Então qual é a hipótese? A aplicação da parte final do artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Então, aquele dispositivo que o 896-A da CLT fala para efeitos de cabimento do recurso de revista, é esse dispositivo aqui na parte final, 477, parágrafo 8º da CLT. Então, tá aqui, ó. Se o trabalhador der causa à mora, não tem direito à multa, não. Então, essa é a questão jurídica, a nossa hipótese. Precisamos, portanto, encontrar uma jurisprudência, seja da SDI, do TST ou de outro regional. Precisamos encontrar esse dissídio jurisprudencial. De outra sorte, também podemos achar alguma súmula do TST
que nos interesse para fundamentar o nosso recurso. E também a orientação jurisprudencial. Você inclui aí no seu entendimento de que cabe também recurso de revista, tanto por ofensa à súmula do TST ou súmula vinculante do STF, como por afronta à orientação jurisprudencial. É que a CLT ela é de 43, data lá da época de Getúlio Vargas, do Estado Novo, e ela caminhou aí como uma colcha de retalhos, inclusive misturando processo do trabalho com o direito material do trabalho. Não é igual outras searas, que tem o Código Civil, Código Processo Civil, Direito Penal, Código Penal, Processo Penal, Código de Processo Penal. Aqui, no Direito do Trabalho, é tudo junto. É direito material do trabalho e direito processual do trabalho na mesma consolidação. E essa consolidação é de 43, então ela vem caminhando cheia de retalhos, inclusive agora com a reforma trabalhista, mas ainda conta lá com aquele texto de juízes classistas, várias impropriedades, mas está aí. E qual é o problema que acontece? É perder a lógica. Aí precisa do intérprete observar as leis que vêm retalhando e ficar fazendo a interpretação sistemática. É o que acontece aqui com a OJ. Então presta atenção aqui no texto do 896A. Não está escrito aqui OJ, Orientação Jurisprudencial. E a lei é a 13.015 de 2014 que deu essa redação. Agora vamos caminhar um pouquinho aqui para frente e observar essa mesma lei, 13.015 de 2014, quando ela fala sobre umas condições que veremos que precisam ser cumpridas para que o recurso de revista ele seja conhecido. Então está aqui, ó, sob pena de não conhecimento, é ônus da parte indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia, objeto do recurso de revista, indicar de forma explícita e fundamentada contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do TST que conflite com a decisão regional. Olha só, pessoal, aqui em cima, no ar, é a mesma lei. Não poderia incluir aqui orientação jurisprudencial, mas não colocou. Então cria essa confusão. E é a mesma lei que retalhou em 2014 a CLT. Então a interpretação sistemática, ela determina que também inclua a orientação jurisprudencial, ou seja, afronta a orientação jurisprudencial como hipótese de cabimento do recurso de revista. Tá certo, pessoal? E o que a gente faz agora? Bom, você já tem na sua mente qual é o nervo aí do seu caso. Já separou as palavras-chave. Já sabe o que precisa procurar. Já conhece o método do maior para o menor que vimos lá na parte 3 dessa série de vídeos, que tem que começar procurando súmulas vinculantes do STF. Então é isso que você tem que começar a fazer. Da seguinte forma, abra o site do STF, passe o mouse aqui por cima desse link, ó, jurisprudência, e clique em súmulas vinculantes. E será mostrada a você a lista das súmulas vinculantes que existem. No momento, nós temos 58 súmulas vinculantes. Você que vai fazer concurso público tem que conhecer 58, tem que ler isso aqui de maneiras infinitas, conhecer o porquê de cada súmula e saber de tudo. Agora você que é profissional, que atua no seu trabalho, você precisa pelo menos conhecer aquelas súmulas que dizem respeito à seara trabalhista. Na grande maioria, súmulas vinculantes ou trata direito penal, processo penal, administrativo ou tributário. Com relação à seara trabalhista, são pouquíssimas as súmulas vinculantes editadas. Você vai ter a súmula 4, 22, 23, 40 e 53. A 22, 23 e 53 tratam de competência, a 40 de contribuição confederativa e a 4 daquela velha questão acerca da utilização de salário mínimo como base de cálculo de vantagem de empregado ao servidor. Então, nenhuma delas será útil no nosso caso hipotético. Isso aqui, você, na tarimba, trabalhando, lendo, estudando, você acaba sabendo as súmulas vinculantes que tem
com relação ao seu trabalho. Mas imagine que você não conhece nada. Você precisa apertar o Ctrl F no seu computador e ficar jogando aqui, ó, destaca aqui, ó, nessa janelinha, aquelas palavras-chave que você selecionou no seu problema e na sua hipótese. Então coloca lá, multa. Não vai ter nada, só vai ouvir barulhinho. 477. Você não vai encontrar nada aqui que te ajude nesse caso hipotético. Por exemplo, revisão indireta. Também não vai ter nada disso. Então, eu já sei disso, mas é esse o método de pesquisa. Você tem que apertar Ctrl F e ir jogando aqui nessa janela as palavras-chave. Ah, professor, mas para que ficar isso aí de Ctrl F? Somente existem 58 súmulas vinculantes. É melhor eu ler estas súmulas, também estarei aprendendo muita coisa, conhecendo outras coisas. Legal, com súmula vinculante dá até para fazer isso no seu trabalho aí no dia a dia. Mas e quando você for pesquisar a súmula do TST e OJ? Só de súmula tem lá hoje 463. Você vai lendo uma a uma? Não dá, você está trabalhando. Então, é o Ctrl F mesmo que você vai acabar usando. E é isso que eu quero que você perceba aí para a sua prática jurídica. E mesmo que você tenha uma experiência acentuada, conheça bastante de súmula, de OJ, o Ctrl F é a sua segurança, porque alguma coisa pode, de repente, passar despercebido e você está fazendo um trabalho sério. Então, por mais que conheça bem de súmula, de OJ, faz o teste ali da segurança, vai no Ctrl F, tenta jogar algumas palavras-chave para somente garantir que nada for esquecido. Dessa feita, pessoal, não tem súmula vinculante? Fecha a página do STF e abre a página do TST e inicia a pesquisa de súmulas, depois de OJ. Vem aqui na página inicial, se não estiver nesta página, mesma coisa, passa o mouse em cima desse link jurisprudência, clica nele, ou vem direto aqui em súmulas, ou clica aqui em súmulas. Vai aparecer a listagem de súmulas. O procedimento é o mesmo. Ctrl F e destaca lá na janela. Começa a jogar as palavras-chave, 477. Já vai cair aqui pelo menos em uma súmula. Lógico, a 462, multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, incidência, reconhecimento judicial da relação de emprego. Vamos abrir para ver se tem alguma relação. Parece interessante essa súmula. Aí você abre a súmula. Aí está lá o texto. A circunstância de relação de emprego ter sido reconhecida apenas em juízo não tem o condão de afastar a incidência da multa prevista no 477, parágrafo 8º da CLT. Bom, não gostei desse texto não. Para mim, aqui para o meu caso, não ajuda em nada. Vamos continuar lendo. A referida multa não será devida apenas quando comprovadamente o empregado der causa à mora no pagamento das verbas rescisórias. Legal! Esse texto da súmula ele tem uma relação com a parte final do parágrafo 8º do artigo 477, que é o nosso nervo lá do caso concreto. Só que ele fala aqui comprovadamente. Então precisa estar provado isso no TST, mas o TST não analisa fatos nem provas. Então você precisa lembrar da primeira parte da nossa série de vídeos. Aqui é o caso de você procurar saber se lá na sua decisão tem o pré-questionamento. Se essa situação da rescisão indireta improcedente, se esse fato do empregado ele deixar o trabalho, ajuizar a rescisão, o empregador receber esta notificação, tomar ciência da reclamação trabalhista, esse prazo do parágrafo 8º do 477, nesse caso hipotético, ele ter ficado prejudicado de alguma forma, você tem que tomar a maior segurança possível de que esse fato da mora do empregado está consignado na decisão recorrida. Por segurança, nunca deixe de fazer, em caso de dúvida, os embargos de declaração para pré-questionar. Então, aqui é o momento de você já pensar nisso. Não se preocupa, na nossa sequência de vídeos, eu vou mostrar esses embargos de declaração. No momento, pensa
que no acórdão impugnado do TRT, que você vai recorrer de revista lá para o TST, já está tudo lá consignado com relação a essa questão fática. Então está pré-questionado. Ponto. Mas fica tranquilo, tranquila, que iremos trabalhar estes embargos de declaração em outro vídeo. E aí o que você faz? Você vai construindo o seu inventário. Tá aqui, súmula vinculante, não encontrei nada. Súmula do TST, já encontrei uma súmula que interessa, 462 na parte final. Aí eu volto lá para a lista de súmulas para tentar encontrar mais uma. E como que eu procedo? Igualmente, como eu venho falando, Ctrl F e lança as palavras-chave, rescisão indireta. Aí, ó, rescisão do contrato. Você vai abrindo, vai vendo se interessa. Rescisão indireta, não tem nada. Então, o que acontece, pessoal? Eu já sei que não tem mais nada que vai interessar aqui esse caso hipotético que estamos trabalhando. Mas eu já fiz essa pesquisa. Eu já conheço, eu já sei que não tem. Mas você segue o procedimento, vai pesquisando tudo que você acha que é a palavra-chave que possa localizar alguma súmula de interesse. Não tem mais nada de súmula? Faz a mesma coisa com a J. Eu sei que não há nenhuma J que interessa esse caso hipotético, então eu não vou fazer o procedimento aqui, você já sabe como é que faz. Mas a pesquisa é a mesma. Achou alguma coisa que interessa ao seu caso aí que você está trabalhando? Vai lá no inventário que você está montando e lança a norma lá. Então, se tiver OJ, você lança aqui. Eu sei que não tem nada, então já coloquei aqui nada. Feito isso com relação a súmulas e OJs, agora é hora de pesquisar jurisprudência. Como o procedimento de pesquisa de jurisprudência tem diferença, você tem que fazer uma análise, existe alguma nuance? Vamos trabalhar a pesquisa de jurisprudência, tanto do SDI quanto do TRT, no próximo vídeo. Então ficamos por aqui, até a próxima, um abraço.